Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como O Mundo da Lua e O Castelo Rá-Tim-Bum. Nesse vídeo eu vou falar sobre tudo o que você sempre quis saber sobre teatro, tudo o que você não quis saber porque você não sabia que existia, dois palhaços astros de televisão e um livro chamado Eram Quatro Vezes. Então, se você gostar, por favor, se inscreva. A primeira lembrança que eu tenho da minha vida, eu estou num berço e eu estou vendo meu pai, um bebê no colo, que é a minha irmã menor, a Lila, e ele está cantando para ela dormir. Isso, eu acho que eu tinha uns 3 anos. Aí depois, quando eu tinha uns 4, eu tinha um boneco, que era um palhaço de lata, que tinha corda. E aí, depois que dava corda, ele saía andando sozinho. E aí eu adorava esse palhaço, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo dele. Então eu dava corda e aí eu subia rápido numa poltrona e ele ficava lá embaixo e eu ficava vendo ele andar. E a outra lembrança que eu tenho é de uma onça passando pelo corredor de um circo. Bom, agora eu vou explicar. Muito bem. Eu morava numa rua chamada General Olímpio da Silveira. Esse nome, para quem mora em São Paulo, é uma coisa assim, quase ninguém deve saber que rua é essa. Mas se eu disser que é o começo lá da Barra Funda do Minhocão, aí muita gente, ou quase todo mundo que mora em São Paulo, já sabe onde é. Muito bem. Quando eu era criança, quando eu tinha 4 para 5 anos, não tinha Minhocão. Era uma rua muito bonita, onde passava bonde, inclusive, certo? Que era um tipo de um ônibus, trem, uma mistura de trem com ônibus. Se você nunca ouviu falar do bonde, o bonde era assim, era um pequeno ônibus, só que andava num trilho de trem. Lá pra frente, a rua se transforma na Avenida São João. E depois, um pouco mais lá pra frente, ela cruza com o Ipiranga, que é aquele famoso cruzamento, né? Que todo mundo que conhece música popular brasileira sabe o que aconteceu naquele lugar. Na frente do prédio onde eu morava numa rua assim, numa parte que tinha prédios e casas, lojas, etc. Né? Do lado de lá era meio descampado. E o que tinha lá quando eu tinha 5 anos, mais ou menos? Um circo. E aí, quando chegava todo domingo, a minha mãe ela queria descansar, porque eu tenho 2 irmãs mais velhas também, né? Então, provavelmente já tinha aquela bebê e ela já estava cansada de cuidar de 4 filhos. Então, ela dava dinheiro pra gente ir assistir o circo. Se não era sábado e domingo, era todo domingo ou todo sábado. Porque a gente só tinha que atravessar a rua e chegar no circo, tá certo? Então, foi nesse circo que eu vi uma onça andar pelo corredor. Mas eu ainda não vou contar que história é essa da onça. Eu vou explicar. Quando eu assisti um filme chamado Os Palhaços, de um diretor de cinema chamado Fellini, eu senti uma coisa assim, eu me identifiquei muito com ele, porque começa o menininho acordando, escutando barulho, ele abre a janela e tem um circo sendo montado logo ali, na frente da casa dele, do lado, né, na verdade, né? E aí ele se veste, coloca uma roupa, inclusive de marinheiro, assim, muito engraçadinho, e aí ele sai, vê aquele circo, e aí ele entra no circo, e aí começa um monte de coisa. Esse filme é muito interessante porque é uma mistura de documentário e histórias de ficção, assim, montagens que ele fez, de palhaços antigos e de coisas que ele assistiu, e uma coisa maluca que ele inventou lá no final. O interessante é que esse Fellini, que para mim é um dos maiores gênios do cinema, porque ele fazia obras de arte, ele não fazia filmes, eram obras de arte. Assim como o Ingmar Bergman também. E de uma certa maneira o Woody Allen também, porque todos os filmes desses 3 diretores, você pode considerar que são capítulos de uma autobiografia. Todos têm alguma coisa autobiográfica. E algumas são muito autobiográficas, né? Naquele circo que eu ia, tinha 2 palhaços que eram os principais. Inclusive, tinha um que era o principal, que era o Arrelia, que era um palhaço famosíssimo, amado pelas crianças e pelos adultos, que tinha um companheiro chamado Pimentinha, que era aquele que é meio de escada, né? Que é aquele que fala coisa séria e vem o outro e faz palhaçada, faz a parte engraçada. Parte que todo mundo dá risada. Não sei porquê, eu gostava mais do Pimentinha. Não sei se eu gostava do chapéu dele, que era igual daquele do meu palhaço, de lata. Não sei porquê, eu sempre gostei mais do Pimentinha. Mas é claro que eu gostava do Arrelia também, porque inclusive, na minha casa tinha um disco, um long play, que eram aquelas bolachas, com músicas cantadas pelo Arrelia.
Inclusive, depois eu descobri que ele cantava músicas do Lamartine Babo, que é um dos meus compositores preferidos. E aí o Arrelia e o Pimentinha apresentavam um programa de televisão que passava todo domingo. E é claro que eu assistia, né? Porque eu já conhecia eles ao vivo. O que acontecia? A única coisa que eu lembro é que eles sempre entravam do mesmo jeito, um de cada lado, e aí parecia que eles entravam assim com o braço estendido, e aí parecia que eles iam se encontrar, mas eles passavam pro outro, aí vinha de novo, sempre a mesma coisa, igual, sempre igual. Que é tudo que uma criança pequena gosta, né? E aí quando eles se encontravam de novo, eles davam a mão e falavam: como vai, como vai, como vai? Muito bem, bem. Eu vou bem, vai bem, né? Então muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Candela. E aí a onça? O que era a onça? A onça era provavelmente uma mulher ou um cara vestido de onça que passava numa história. Porque sempre tinha tipo de um drama, né? Uma historinha, assim. Eu não sei se eles faziam personagens ou se era tipo Trapalhões, assim. Eles faziam o personagem deles e acontecia uma confusão lá com eles. Então um dia tinha uma onça que fugiu do zoológico, sei lá, não sei. Só que eu não entendia nada disso, porque eu era muito pequeno. Eu achei que aquilo era uma onça de verdade, entendeu? Eu achei que era um bicho que estava passando ali, eu fiquei parado e falei: meu Deus, tomara que esse bicho não me coma. E aí ele passou e foi pro palco, aí depois eu não sei se entendi ou não, aí essa parte eu não lembro. E as minhas irmãs, mais velhas, elas que me levavam. Só que aí elas ficavam assistindo o circo, porque a gente ia lá todo fim de semana. Então elas nem olhavam pro palco, elas ficavam brincando nas cadeiras, que tinham as cadeiras vazias, que não ficava cheio o circo. Elas ficavam brincando de Terezinha, que é o quê? A minha mãe chamava Terezinha. Então elas ficavam brincando de casinha, só que elas chamavam de brincar, vamos brincar de Terezinha, porque Terezinha é aquela dona de casa que estava fazendo as coisas da casa, né? Por que eu contei tudo isso? Porque até num livro eu já contei isso, em outro vídeo, em outras coisas, eu falo, o primeiro espetáculo que eu assisti foi O Rapto das Cebolinhas, da Maria Clara Machado. Porque é até chique falar, né, que é o primeiro espetáculo que você assistiu na vida, assim, é um clássico da literatura infantil, né, do teatro infantil brasileiro. Mas na verdade é mentira. Isso foi a primeira peça de teatro que eu vi. Mas o primeiro espetáculo que eu vi foi esse dos palhaços, que eu assisti todo fim de semana. Então não é à toa que eu sou palhaço, entendeu? Por que eu sou o Tíbio, do Tibi Perônio? Porque eu sou palhaço. O que eu acho que realmente dá certo na minha vida é fazer palhaçada. Na televisão eu só fiz palhaçada, né? Por quê? Porque, pra mim, aquilo era a Relia e o Pimentinha. Bom, eu vou confessar pra vocês. Eu me perdi completamente aqui nesse vídeo, tá bom? Vou tentar me achar. Bom, na verdade, assim, eu comecei a falar do circo. Por quê? Porque foi o primeiro teatro que eu assisti na vida. E eu assisti, assim, muitas vezes, todo fim de semana. Talvez até 2 vezes por semana. Não sei. Agora eu preciso emendar com o livro. Qual que é a emenda do livro? O teatro, que é uma coisa que sempre foi muito importante na minha vida. Porque assim, cinema, não dava pra gente ir sozinho no cinema. Meus pais tinham que ir junto, certo? Eles tinham que levar a gente. E eles não tinham tempo, eles tinham 4 filhos para criar, entendeu? Meu pai trabalhava feito louco, ele tinha 3 empregos. Um de manhã, um de tarde e um de noite. Televisão, tinha pouquíssima coisa para assistir na televisão. Uns desenhos animados, umas coisas assim, mas eu não lembro de, assim, eu lembro de começar a assistir televisão. Tinha televisão na minha casa, quando eu tinha 4 para 5 anos, mas eu não assistia, não tinha nada para ver na televisão. Então, o que tinha para assistir? O teatro, que tinha do outro lado da rua da minha casa, tá certo? E é isso que vai me levar para um livro chamado Eram 4 Vezes. Pronto, emenda aí, Vini. Vamos lá, Vini. E o que é esse livro Eram 4 Vezes? Esse livro é apenas um dos livros em que eu abordei um assunto chamado Chapeuzinho Vermelho. Tá certo? Eu tenho uma certa mania dessa menina, mas por que não? Eu vou explicar. É que a história da Chapeuzinho Vermelho é muito simples. Tem poucos personagens, tem poucas partes da história e a maioria das pessoas conhece essa história. Por isso que eu gosto de fazer variações dessa história, porque eu não preciso contar a história para falar, olha, nem daquela história que acontece tudo isso, agora eu vou fazer uma variação. Não, fala, Chapeuzinho Vermelho, a pessoa sabe o que aconteceu. Então por isso que eu gosto bastante de usar essa história para fazer variações.
Então essa foi mais uma variação que eu fiz e é muito engraçada. Por quê? Porque é o que acontece com a mãe, com a avó, com o lobo e com o caçador, naquele tem espaço de tempo que ela Chapeuzinho leva, desde que ela encontra com o lobo até ela chegar na casa da avó. E é uma peça que você fala assim, é para criancinha. Não é para criancinha, é para criança também. Como está aqui na capa, comédia para crianças de todas as idades. Porque como é uma variação, é divertido, entendeu? Para qualquer pessoa. E o que tem mais nesse livro que é interessante? Que é aquilo que eu falei, tudo que você sempre quis saber e o que você não quis saber, porque você não sabia que existia. Porque no começo, antes do texto da peça, tem tudo que tem a ver com teatro. Por exemplo, palco e plateia, coxia, urdimento. Você sabe o que é um urdimento? Talvez você não saiba. Holofote, telão, fosso, camarim, cabine de som e luz, atores, diretor. Então, assim, para quem quer saber como é teatro, como chama aquilo que acontece, como se faz, etc., tem praticamente tudo sobre teatro. Muito bem. E aí tem essa peça que é muito engraçada e é legal porque, assim, as rubricas, já vou explicar uma coisa de teatro. Rubrica é o que acontece de ação. O teatro é meio complicado de ler porque tem os diálogos só e tem as rubricas. Tem gente que fala rúbricas, mas eu acho que é rubrica que se fala. Ou eu estou falando errado, tudo bem. Rubrica. E é o que está acontecendo, tá certo? E aí, como eu sabia que esse texto ia ser publicado, que ia ser mais lido do que encenado, eu fiz umas rubricas especialmente grandes, entendeu? O teatro não tem rubricas tão compridas assim. Mas eu conto um pouquinho da história, então é um jeito de contar um pouquinho da história. E aí não é tão difícil de ler como normalmente teatro é meio complicado. E tem ilustrações muito bonitas. É uma peça de teatro que pode eventualmente ser encenada por crianças, dá para fazer com boneco e dá para fazer com adultos também. Inclusive tem até letra de música que pode ser cantada ou declamada. Tá certo? Então esse é o livro Eram 4 Vezes. Eu agradeço muito a atenção dispensada. Não, peraí, eu quero falar um pouquinho mais dessa coisa de Chapeuzinho Vermelho. Uma coisa muito interessante. O Museu da Emília é um livro que eu escrevi junto com o Monteiro Lobato. Não foi bem assim. Claro que não. Quando ele morreu eu não tinha nascido ainda. Mas, bom, gostaria de ter conhecido ele pessoalmente, com certeza. Esse é um dos meus ídolos. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o meu outro ídolo literário, ou seja, assim, a minha mestra. Se ele foi o meu mestre, tem uma mestra, uma pessoa que eu li e eu aprendi a escrever lendo os livros dela, certo? É uma pessoa chamada Lígia Bujunga. Ela chamava Lígia Bujunga Nunes, mas agora ela chama Lígia Bujunga. É uma escritora maravilhosa, com livros lindos. E um dia eu vou ter que fazer um vídeo especialmente para falar dela e dos livros dela. Nesse eu vou falar um pouquinho do Monteiro Lobato. O que eu vou falar do Monteiro Lobato? Sim, que isso aqui era uma pecinha que me encomendaram, pediram na FTD para eu transformar num conto. É interessante, por quê? Porque não é exatamente só a pecinha, o que acontece na pecinha. É uma pecinha, porque ele realmente fez uma pecinha que foi ensinada uma vez só. Tá bom? Eu não estou menosprezando a peça dele. E aí, quando eu fui contar a história, eu dei uma aumentada, é claro, porque eu sou metido, né? Mas também por quê? Porque como não era mais uma encenação, eu podia sair da casa, porque na peça acontece tudo na sala do sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Mas aí, como eu ia só contar, que não ia ter que ser encenado aquilo, eu conto coisas que acontecem fora da casa, enquanto está acontecendo aquilo que acontece na casa, tá certo? Mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque o Monteiro Lobato traduziu o nome da Chapeuzinho Vermelho direito, porque a Chapeuzinho em inglês chama Little Riding Hood. Little Red Riding Hood, que quer dizer capinha de viagem vermelha. É capinha vermelha. E como que ele chamou ela? Capinha vermelha. Não Chapeuzinho Vermelho, porque depois alguém traduziu para Chapeuzinho Vermelho e ficou Chapeuzinho para sempre. Se você fala capinha vermelha, fala quem é capinha vermelha? É a Chapeuzinho Vermelho, tá certo? Mas o Monteiro Lobato chamou ela do jeito certo. É por isso que eu queria falar. E aí eu vou aproveitar para me exibir esse é meu livro, Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas,
que antes de ser um livro era uma peça de teatro, que a minha vida sempre tem alguma coisa a ver com o teatro, tá certo? É por isso que esse livro tem a ver com isso, porque isso aqui era uma peça de teatro que virou livro, e foi com esse livro que eu ganhei o prêmio Jabuti, que é o prêmio... Peraí, eu não estou olhando para a câmera, é isso, eu preciso falar diretamente para a câmera. Foi com esse livro que eu ganhei o prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante que um autor pode ganhar no Brasil, tá certo? Bom, então é isso. Até logo. Muito obrigado pela sua atenção. E eram 4 vezes.